Olá, amada igreja, bom dia. Estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical e essa é a lição de número 6 da revista Compromisso, a visão do livro e dos selos. E para darmos início à nossa escola de hoje, eu convido a irmã Aldinha para fazer a leitura do texto áureo em Apocalipse capítulo 7, versículo 16 e nos levar a Deus em oração para que nós possamos ter uma boa escola bíblica dominical e um bom domingo. Irmã Aldinha, por favor. Meus irmãos, saudade. Estou aqui a convite do nosso irmão Gil para ler o texto áureo do livro de Apocalipse, que se encontra no capítulo 7, versículo 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Amado Deus, querido Pai, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Estamos aqui, Senhor, como igreja, para te agradecer, meu Deus, por mais essa oportunidade de ler a tua palavra, meu Deus. Abençoe essa escola bíblica, Pai. Os demais irmãos que vão ler os assuntos posteriores, Pai. É que nós te oramos e agradecemos humildemente, em nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmã Aldinha. Meus irmãos, na lição de hoje, fala sobre a revelação e o livro onde contém os decretos de Deus, as linhas gerais de todos os acontecimentos até o fim do tempo. O livro da história está escrito por dentro e por fora. Me faz uma lembrança do livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 32, que é um dos textos que eu acho mais lindos na palavra de Deus, quando Deus quer destruir o povo e Moisés: agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que eles perdoem o pecado. Caso contrário, risca-me meu nome do livro sagrado que escreveste. Observe que desde o Pentateuco, desde Moisés, já se cita desse livro onde Deus escreve todos os acontecimentos, onde toda a sua revelação está nesse livro. E para nós falarmos hoje sobre essa questão do livro, o significado do livro selado e dos selos, eu convido o pastor Epímaco para nos falar um pouco sobre esse assunto. Por favor, pastor Epímaco. Bom dia, queridos irmãos. É uma alegria nós continuarmos estudando Apocalipse, capítulo 5. Vamos falar do livro selado e dos 7 selos. Capítulo 5, acompanhe. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor.
Ouvi também a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e todas as coisas que neles há dizerem: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Irmãos, nós vemos um livro na mão de Deus. E esse livro continha os propósitos de Deus, seus juízos. E ninguém podia abrir o livro. Autoridade para abrir os selos do rolo. Mas o leão de Judá, da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto na cruz e reviveu, tinha autoridade, era digno. E então houve um grande louvor, que foi aumentando. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, e depois milhares de milhares, é uma progressão de anjos, até que no versículo 13 nos diz: toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, todos louvavam. E aí vem a série de selos e eventos, somos levados por uma correnteza, depois 7 trombetas, depois 7 taças. E eu gostaria de contar com a sua atenção agora para uma observação sobre o significado desses selos, a partir do capítulo 6. Nós vamos ler aqui os 4 primeiros selos. Observe, capítulo 6. E vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: Vem! Olhei, eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: Vem! E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e o que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem! E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão, e ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quenizes de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o Hades seguia com ele, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Meus irmãos, qual o significado desses selos? Eu gostaria de insistir que a linguagem é simbólica, e isso não é negar que os eventos do Apocalipse realmente aconteceram. A questão não é se os eventos eram históricos ou não. A questão é se foram descritos literalmente ou não. Como eles acontecerão. Felizmente, nós temos um evento passado, descrito pelo apóstolo João, o escritor. Um evento passado, nós conhecemos muito bem a história. E vamos ver como João descreve, se simbólica ou literalmente, esse evento que nós conhecemos em linguagem direta, nos evangelhos. E aí, com base nessa descrição, nós teremos uma chave de interpretação para as outras partes do livro. Estou me referindo ao capítulo 12. João ali está falando da encarnação de Cristo. Vamos ver como ele descreve a encarnação de Cristo, seu nascimento. Observe, capítulo 12.
12. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estando grávida, gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Vamos ver como João descreve a encarnação de Cristo. Observe. Versículo 1, vi um grande sinal. E vi outro grande sinal. Versículo 3. O menino do versículo 5 claramente é Jesus, que vai reger. Olha, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus Cristo. O dragão, o próprio livro explica. Quando o livro explica o simbolismo, isso é normativo. Vejam lá. E foi precipitado o grande dragão, versículo 9, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. E a mulher vestida do sol era a igreja. Claramente se vê que a linguagem aqui é o quê? Simbólica. Não é descrição literal. Nós conhecemos bem a história lá, em linguagem direta nos evangelhos. Então essa é a chave. Ele descreve um fato acontecido real e explora a nossa imaginação. Nós vemos as circunstâncias, mas não é uma descrição, é literal. Então esse princípio vamos aplicar ao tropel do Apocalipse, aos 4 cavalos. É interessante que essa mulher vestida do sol, que honra para a mulher representar a igreja, e vestida e não despida. A Bíblia honra a mulher vestindo-a, ao contrário do mundo, né? Que rebaixa a mulher despindo-a. E quando Jesus disse na cruz, está consumado, entregou o seu espírito, Satanás se torceu de raiva. Derrotado, não tinha mais como tentar de novo em relação a Jesus, bem entendido. E aí ele foi tentar os discípulos, se dedicou aos discípulos de Jesus, todas as estratégias, né? Versículo 17 do capítulo 12, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Essa é a nossa guerra, a nossa batalha, mas nós temos o recurso poderosíssimo do Espírito Santo de Deus, que nos fortalece e nos guia e nos consola. Meus irmãos, quando José, observe, quando José, o jovem José, sonhou, recordou o sonho, ele disse que eis que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Gênesis 37, 9. O pai, inclusive, disse, meu filho, que é isso? Eu e sua mãe, seus irmãos, vamos nos inclinar diante de você. O fato aconteceu, o sonho, a profecia se cumpriu. José, governador da terra, do Egito, nos diz lá o texto que mais adiante, no capítulo 42, vindo os irmãos de José, postraram-se diante dele com o rosto em terra. Então o sonho, a visão aconteceu.
mas não naqueles termos de sol, lua. Então, estamos falando desta visão, meus irmãos, de uma realidade, essa visão dos cavalos. Mas entendamos, é visão. Não que tenha que acontecer com 4 cavalos, um branco, um vermelho, um preto, um amarelo. Mas não estamos questionando a realidade, mas a descrição é simbólica, estejamos atentos a isso. E é interessante, vamos lá, no capítulo 5, voltemos para Apocalipse, capítulo 5. Eu fiz algumas observações aqui, porque a passagem realmente é difícil. As 4 visões dos 4 cavalos formam uma unidade e uma gradação. Aliás, no livro há uma progressão. Viram a progressão do louvor? Quando o Cordeiro é revelado como digno de abrir o livro, houve uma progressão do louvor. Há uma progressão nessas visões dos selos, das trombetas, das taças com as últimas pragas. Há uma progressão da intensidade do conflito. Se um observar, veja lá, no 4º selo, dá uma observada ali, no 4º selo, cavalo amarelo, chamava-se Morte, e o Hades seguia com ele, versículo 8 do capítulo 6, foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, fome, feras. Quando nós chegamos lá nas trombetas, é interessante, capítulo 8, começa as trombetas, nós encontramos lá, no capítulo 8, versículo 7, o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra e foi queimada a 3ª parte da terra, das árvores, erva verde. Repare, a fatia aumentou, era 1/4, agora é 1/3. Quando nós chegamos nas taças, lá no capítulo 15, meus irmãos, aí pronto. Nessas taças é consumida a ira de Deus, toda a terra. Então nós vemos 1/4, 1/3, toda a terra. Há uma gradação aí. Intensidade, vai ficando mais pesada a cena. E aqui nos cavalos também. Começa um cavalo branco, cavaleiro armado com arco, representando o espírito da guerra. No início até atrativa, mas depois vem um cavalo vermelho. Tira a paz da terra, violência, os homens se matam. Depois vem um cavalo preto, fome, preços exorbitantes. E depois, então, aí vem logo o cavalo preto, cujo cavaleiro se chamava Morte, e o seguia o Hades, mostrando que a morte não é o fim, como diz Hebreus. Ao homem está ordenado uma só vez, vindo depois disso o juízo, há um julgamento. Então, há uma gradação nesses cavaleiros, e nós temos que ver essa unidade. Alguns intérpretes, bons intérpretes, acham que esse cavaleiro do cavalo branco é Jesus. Mas se nós olharmos o conjunto, e essa, vamos chamar de procissão, essa sequência, ele está no meio de outros 3 cavaleiros que só semeiam destruição. Então eu fico com o nosso pastor, inclusive, esse livro do nosso pastor, comentário de Apocalipse, ferramenta obrigatória, todos devem ler. Ele também acha que não é Jesus, porque no conjunto, ele está armado, está com arco. Os símbolos não são amarrados na Bíblia, que ele simboliza sempre isso. Não, Jesus uma hora é leão, outra hora é cordeiro. Então, nós observamos que ali ele está nesse conjunto de cavaleiros armados que levam à destruição. E se nós observarmos o todo, essa sequência,
nós observamos isso, que ele seria um conquistador poderoso, um negociador, como diz o nosso pastor. Mas o importante é nós vermos essa consequência, não é? Das guerras, essa polarização. Aliás, Amós, interessante, porque nós temos outros apocalipses, né? Amós capítulo 5, versículo 19, veja lá na sua Bíblia, Amós, lá no Antigo Testamento, depois dos profetas maiores, Amós descreve também a cena, com outras palavras. Observe, é como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele um urso, ou como se entrando em casa encostasse a mão à parede e mordesse uma cobra. Vou ler de novo, Amós 5, 19. Olha o profeta inspirado aqui trazendo essa imagem, dia de trevas e não de luz, o dia do julgamento, né? É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa encostasse a mão à parede e o mordesse uma cobra. Haverá, é certo, um julgamento. Então, meus irmãos, a visão descreve algo que realmente ocorre, mas não literalmente com 4 cavalos de cores diferentes, mas é a realidade do fato. Jesus falou diretamente sobre esse assunto lá em Mateus 24, no sermão do Monte das Oliveiras. Jesus fala sobre isso, né? E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, e nação contra nação se levantará. Ele diz lá em Mateus 24, reino contra reino, fome, terremotos em vários lugares. Então nós observamos isso. No 5º selo, os mártires, né? Os mártires pedem justiça. Até quando, Senhor? Os mártires, testemunhas fiéis. No 6º selo, aí a linguagem é pesada de julgamento. Sol negro, lua vira sangue, as estrelas caem, o sol. E nós vemos ali, é o dia da grande ira de Deus. Capítulo 6 de Apocalipse, nós vemos lá, quando abre o 6º selo, versículo 12. Terremoto, esses sinais cósmicos, né? E os reis, os grandes, os chefes, os ricos se esconderam nas rochas das montanhas, porque é vindo o dia da grande ira de Deus. Uma observação ainda, eu chamo sua atenção, é que nós observamos que quando a Bíblia atribui sentimentos humanos a Deus, nós temos que ter cuidado também nessa leitura. Muito cuidado. Porque nós temos que filtrar esses sentimentos. É um recurso que é usado. Vou dar um exemplo. A tristeza de Deus. Efésios. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é uma força, é uma pessoa, e nós podemos entristecê-lo, sim. E como é a tristeza de Deus? Não como a nossa. Nós nos entristecemos até com a alegria do outro, por inveja, por egoísmo. Nós temos que filtrar, tirar esses elementos nossos, humanos, pecaminosos. Deus não se entristece como nós entristecemos. Então, a ira de Deus, como é que nós nos iramos? Deus não se ira como nós. Nós queremos desforra, revanche. A ira de Deus não é assim. Então, nos sentimentos humanos atribuídos a Deus, tristeza, ira e outros, esse elemento, temos que filtrar, tirar esses elementos pecaminosos, né? Não é a ira de Deus, é justiça, não é desforra. Esse é um ponto que nós gostaríamos de destacar. Finalmente, 7º selo, capítulo 8, versículos 1 a 5. Chegamos no 7º selo. Quando abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por quase
meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Meus irmãos, os irmãos perceberam o contraste? No 7º selo, né? Não tem louvor, não tem aquelas saraiva também, não tem aquelas silêncio. O silêncio de admiração. Eu me lembrei de Eliezer, o mordomo de Abraão. Governava todos os bens de Abraão. Abraão disse: vai lá na minha família, pega uma esposa para meu filho Isaque. E o mordomo sai. E agora? Como é que eu vou achar? Ele ora, diz a Bíblia que antes que ele acabasse a oração, a Rebeca saía com o cântaro no ombro. E ele diz: Senhor, quando eu pedi alguém, a mulher para água, e ela der água, e der água para os meus camelos, é essa, Senhor. E aí nos diz o texto que Rebeca era rápida. Rebeca deu, ele viu aquela mulher linda, Rebeca, virgem, e ele pediu, ela deu rapidamente, foi buscar lá para os camelos. E a Bíblia nos diz, é interessante, o irmão veja lá, em Gênesis, nós vimos lá em Gênesis, muito interessante essa passagem. Gênesis 24, 21, olha aqui, ó. E o homem, Eliezer, e o homem contemplava atentamente em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada ou não. Quando ele vê a providência de Deus, a mão de Deus, marcando aquele encontro, porque casamento é milagre. O encontro entre Isaque e Rebeca nos diz que ele fica em silêncio, admirando a mão poderosa de Deus, sincronizando os caminhos, preparando Rebeca para Isaque. Eu creio que era esse silêncio, eu fico imaginando. Esse silêncio também no céu de meia hora, meus irmãos, é culto, é adoração. Os irmãos sabem que nós expressamos as nossas emoções de muitas maneiras. Alguns começam a rir, outros choram. Uns falam demais, outros ficam calados. Às vezes no culto um diz amém, aleluia, e o outro ali do lado se recolhe num silêncio meditativo, experimentou uma emoção não menos forte. Deus é que conhece os corações. Essas diferenças não significam mais ou menos espiritualidade. O silêncio é culto. E no céu nós vemos uma diversificação da adoração, harpas, exclamações de júbilo, cânticos, todos os tipos. Serviço, haverá serviço. E sem descanso, porque lá não entra fadiga. Nós cultuamos a Deus através do serviço. E haverá silêncio. O silêncio é uma forma de adoração. Então, meus irmãos, nós aprendemos aqui neste livro que realmente, na visão dos selos, o julgamento de Deus é certo sobre os que não se arrependem. E mesmo perseguidos, nós vamos testemunhar. Nós estamos numa batalha. Nós vemos como a Babilônia se organiza hoje, as entidades todas contra a igreja, contra a Bíblia, a família. E somos encorajados não só a crer,
na vida, após a morte, mas também desafiados a pregar, a testemunhar fielmente de Jesus, como aqueles mártires do quinto selo. E é interessante, meus irmãos, que esse livro reforça esse desafio, termina assim, ó, capítulo 22, olha que coisa linda. E eu, Jesus, enviei, versículo 16 do último capítulo, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito e a noiva vem. A noiva é a igreja. A esperança, meus irmãos. Aqui eu termino. A esperança de Jesus em alcançar todos os homens está nas igrejas, através das igrejas, da nossa proclamação, do nosso testemunho fiel no dia a dia. E mais, a esperança do sucesso em termos de vocação, eficácia missionária está em ouvirmos a voz do Espírito unida à nossa voz. O Espírito e a igreja dizem, vem. Às vezes não experimentamos resultados, apesar de todo o esforço, porque a voz do Espírito não está unida ao nosso chamado. O Espírito e a noiva dizem, vem. Que estejamos atentos, meus queridos, mais atentos e submissos à voz do Espírito Santo, que é o gerente, o administrador da obra missionária, levarmos a obra, a mensagem, o testemunho fiel do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que o Espírito nos capacite. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor Epímaco. E agora nós vamos para um outro tópico bastante discutido, e algumas outras religiões falam de acordo com as suas conveniências, mas nós vamos ver aqui agora a visão batista, o significado dos 144 mil e a visão dos salvos. E para isso eu convido um outro professor, bastante experiente no assunto, o nosso querido pastor Walter, que vai nos falar um pouco sobre isso e a conclusão da lição de hoje. Observe que na lição de hoje nós tivemos apenas 2 professores, pastor Epímaco e pastor Walter, porque a gente observa que a gente começa a aprofundar um pouco mais nessas questões do livro do Apocalipse. Então, por favor, pastor Walter. Meus amados irmãos, na realidade, depois desse estudo que tivemos sobre os 7 selos, nós vamos agora passar a uma visão extraordinária, que é a visão dos glorificados. Eu tenho aqui o verso 4 do capítulo 7, que é uma espécie de resumo, e chega a dizer o seguinte: e eu vi o número dos que foram selados, e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. A narrativa anterior nos fala sobre, tanto a anterior quanto a posterior, aliás, nos fala desses glorificados e selados. Observe que eu vou fazer a leitura no texto chamado O Livro. E diz assim: depois vi 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem, de modo que a superfície das águas dos mares estava lisa e nenhuma folha se movia nas árvores. E vi surgir do Oriente um anjo que trazia o selo do Deus vivo, e gritou para os 4 anjos que tinham recebido poder para fazer grandes danos na terra e no mar: esperem, disse ele,
Não façam ainda nenhum mal, nem à terra, nem ao mar, nem a nenhuma árvore. É preciso que tenhamos antes marcados nas testas aqueles que são os servos de Deus. E disseram-me o número dos que foram assinalados dessa maneira. Foram 144.000 das 12 tribos do povo de Israel. 12.000 por cada uma das tribos. Judá, Ruben, Gad, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulão, José e Benjamim. Pois é, irmãos, há muito debate sobre esse texto. E vamos falar então de números em alguns instantes. No entanto, como todos os outros números expostos neste livro admirável, que é o livro do Apocalipse, esse também guarda um profundo simbolismo. E o seu valor não é o da ciência exata da matemática. Nós estamos nos referindo aos 144.000 mencionados. Na matemática nós temos assim: 1 mais 1 é igual a 2. 5 mais 5 é igual a 10. Mas o real valor e de outros números do Apocalipse é espiritual, é moral. E neste tipo de literatura, a literatura apocalíptica, números, na verdade, são conceitos, são ideias, são pensamentos, não o seu valor facial. Então, o que nós temos na narrativa é que no intervalo entre o 6º selo e o 7º selo vai surgir uma visão. A visão do Deus vivo. Nós já lemos. E essa visão representa o juízo divino, como em Isaías 27:8, que diz: e foram exilados da sua terra, como se um vento oriental os tivesse soprado para longe. O capítulo 7 do livro do Apocalipse explica que enquanto a Igreja de Cristo estiver no mundo, é o significado daqueles 4 cantos, o mundo inteiro, o juízo final será adiado. Então estes versos introdutórios são interessantes. Os irmãos observaram? Em cada ponto cardeal, norte, sul, leste e oeste, há um anjo. Há um, portanto, no norte, há um outro no sul, há mais 2 no leste e no oeste. E o vento se encontra completamente parado, porque os anjos seguram esses ventos. Então vamos imaginar uma tarde de muito mormaço. Não há uma folha sequer se movendo. Os coqueiros estão parados, as plantas do jardim não se movem, como se o vento estivesse encaixotado. É o que nós temos aqui. Os anjos estão freando os ventos e a consequência é que as nuvens estão estacionadas, estão paradas lá no alto. Não há ondas no mar, não há folha alguma de qualquer vegetação se movendo, sequer a brisa. Parece até um filme de ficção científica. E o conceito aqui expresso, amados, é o de chamar a atenção para algo extremamente importante. O que será esse algo tão importante? É aí que nós vemos surgir um anjo do lado oriental, trazendo o selo do Deus vivo. E ele fala aos outros anjos, aquele do norte, do sul, do leste e do oeste. E ele alerta que não danifiquem a natureza, até que todos os salvos estejam selados. E aqui um detalhe, irmãos. Oriente é uma palavra e um conceito muito significativo na Bíblia Sagrada. O tabernáculo original, aquele do deserto, e o templo da visão de Ezequiel,
estavam voltados para o Oriente. Perceberam? Pode anotar Êxodo 27, 13 a 15 e Ezequiel 40, 10. Quer mais? A tribo de Judá, da qual descendia Jesus, acampava-se no lado oriental do acampamento de Israel, no deserto. Números 2, 3 fala disso. O sol nasce no Oriente. É o sol da justiça que desceu do céu à terra no verbo feito carne. O profeta Malaquias, no capítulo 4, o verso 2, refere-se ao Messias dizendo que para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. Portanto, meus irmãos, não é coisa pequena que em Lucas, no capítulo 1, de 76 a 78, surja a expressão sol nascente, o sol que vem do Oriente, portanto, para trazer a salvação. Então, nesse ponto de vista, João, no Apocalipse, ouve o número dos que serão selados. Quantos são? 144 mil. Pergunta: quem são estes 144 mil? É uma pergunta que tem preocupado muitos cristãos. O conceito é que Deus livra os seus na tribulação, mas não livra da tribulação. Há quem ensine o contrário, eu sei disso. Mas esta é a minha interpretação, visto que irmãos nossos têm padecido perseguição, prisão, tortura, morte. E isso aconteceu, meus irmãos, nas páginas da Bíblia, mas isso aconteceu também na era apostólica, isso também aconteceu na Idade Média, isso acontece hoje, tem acontecido hoje sim, como ocorreu na Síria, como ocorreu no Iraque e como tem ocorrido em países africanos até. Mas a tribulação não tem só caráter físico, não. A perseguição, a tribulação, essa crise, essa angústia, nós temos sofrido. E temos sofrido perseguição ideológica, nós temos sofrido perseguição psicológica, nós temos sido objetos também de uma perseguição até filosófica. Mas não há qualquer menção aqui para arrebatamento secreto, como também andam ensinando por aí, antes da chamada grande tribulação. A Igreja de Cristo não é poupada da tribulação. É resguardada sim, é amparada, é verdade, é confortada durante a perseguição, a tribulação que já aí está e já começou há muito tempo. Reflitamos agora pelo lado negativo. O que os 144 mil não representam? Primeiramente, não são pessoas individuais. Uma seita, nascida, por sinal, no ambiente evangélico, ensina que são as pessoas que habitarão o céu, enquanto os outros milhões permanecerão na terra renovada. Uma leitura literal não tem cabimento, porque, a ser verdade, de acordo com o capítulo 14, 3 e 4, só iriam para o céu homens, porque o texto não fala em mulheres. E estes homens nem podem ser casados, sabiam disso? Porque são todos meninotes, são rapazes e são homens virgens. Mas que tremenda incoerência! Homens casados, ou não mais virgens, nem mulheres, por essa interpretação, não irão para o céu. Mas é preciso entender, irmãos, a ciência da exegese e da hermenêutica que esclarecem o ensinamento da Bíblia. Quando utilizamos estas ciências, nós descobrimos que a leitura não pode ser linear, direta, literal.
A leitura é diferente porque este é um estilo diferente de literatura. É um livro diferente. O ensino geral da palavra de Deus, no entanto, é que essa quantidade representa uma multidão incalculável, incompreensível até para a nossa mente e para o nosso coração. Segundo, não são as tribos de Israel. Apesar dos versos 4 a 8, numa leitura apressada, darem essa ideia, um exame mais detalhado desfará o engano. São 12.000 de cada tribo. No entanto, percebam, não há menção alguma às tribos de Efraim e à tribo de Dan. Não existem elas na relação. A tribo de Levi, que não tinha herança entre as outras tribos, está mencionada. João também faz referência à tribo de José, que não existia. E como relata a Escritura Sagrada, foi representada pelos filhos Manassés e Efraim, os filhos de Moisés. Então, quem são esses 144 mil? Meus irmãos, nessa belíssima visão desses 144 mil selados, eles recebem realmente o selo de Deus. E eles representam todos os salvos, de todos os tempos, de todas as nações, de todas as etnias e de todas as línguas. Não esqueçamos então algo básico que é, como já dissemos, o valor conceitual, moral e espiritual dos números para a interpretação bíblica. Por isso é necessário dissecar este número. Então, somente para deixar bem lembrado, 144 mil, vocês estão vendo? 144 mil é o número que representa uma operação matemática. E a operação matemática é essa aqui. Dá para ver direitinho? 12 vezes 12 vezes 1000. 144 mil. É uma operação matemática. Então, nesse pequeno e sugestivo cálculo matemático, nós temos uma preciosa lição. Vamos a ela? Estes números são a chave para abrir a porta para um belíssimo conceito, o do precioso ideal, da gloriosa esperança da habitação eterna e perene com Deus. Isso porque 12 são as tribos de Israel. Sim. E 12 é o número dos apóstolos. Verdade. Significa que as tribos de Israel representam aqui todos os salvos, todos os fiéis da antiga aliança. Os apóstolos simbolizam todos os fiéis e todos os salvos da nova aliança, do Novo Testamento. Então, 12 vezes 12, 144. São todos os fiéis da antiga aliança e todos os remidos da nova aliança. Portanto, todos os salvos, todos os que foram comprados pelo sacrifício de Jesus Cristo e resgatados do poder do mal e que formam a igreja vitoriosa, a igreja militante. Aí vem uma pergunta, e os 1000? O que é que significa esse número, o 1000? E eu mostro para os irmãos aqui, para ficar bem gravado. Estão percebendo? 1000 é 10 elevado ao cubo, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10. Chegando então a esse tipo de situação, nós encontramos que na linguagem bíblica, 10 é número de altíssimo valor, de altíssimo significado, porque reúne nele o número 3, que é o número de Deus, e o número 7, que é o número da obra completa, é o número da plenitude. Então, 3 mais 10, mais 7, igual a 10. 3 mais 7, igual a 10. Esse ilustre número, que é o 10, está multiplicado por ele 3 vezes.
quer dizer 10 vezes 10 vezes 10, como já dissemos. É o número, então, de uma altíssima, elevadíssima perfeição, multiplicada agora pelo número de Deus. 3 vezes 3, 10 vezes 10 vezes 10 é 10 elevado ao cubo. O resultado só pode ser, então, o máximo de bem-aventurança. Ter a fronte selada, que é símbolo de propriedade, por ordem do próprio Deus, conforme diz o verso 3. Multiplicando, então, o resultado de 12 vezes 12, 144, pelos 1000 do parágrafo acima, da situação acima que nós lemos, temos como resultado, então, 144.000, número ideal, representando o conceito de todos os salvos, como dissemos, em todos os tempos, de todos os lugares, de todos os quadrantes, de todas as raças e de todas as situações e condições sociais. O capítulo 7, de 1 a 8, irmãos, responde, portanto, de modo simbólico e de modo poético a pergunta do capítulo 6, verso 17. Chegou o grande dia da ira, quem poderá subsistir? E selados. Perceberam? Que maravilha! Quem poderá se sustentar? Os selados. Lembremos que no Novo Testamento, a igreja é o Israel de Deus. Gálatas 6,16 diz isso. É o caso, então, da multidão de milhões e milhões de crentes fiéis a Jesus Cristo, representada essa multidão pelo simbólico 144.000. Selados, dos versos 2 e 3, ensina o texto que o selo, o sinal de Deus, seria aplicado na fronte dos servos de Deus, na mente, portanto, dando consciência plena de pertencimento a Deus e de entrega ao Criador. Mas vamos aos versos 9 a 17, que temos a visão dos glorificados. Chegando, portanto, a esse ponto, descobrimos que esse trecho final do capítulo 7 apresenta os remidos de Jesus Cristo, que apesar de passarem pela grande tribulação, sairão ilesos e imaculados. O texto diz que a multidão era tão grande que não podia ser contada. Diz que mesmo sendo de nações, tribos, povos, línguas diferentes, exclamavam a uma só voz, louvando a Deus e a Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas vive. A pergunta de um dos anciãos sobre quem são estes de roupas brancas, o próprio João responde que são os que passaram pelo sofrimento dos últimos dias e lavaram suas vestes e lavaram suas vidas no sangue purificador de Jesus Cristo e agora já não mais experimentarão nem dor, nem lágrimas, nem fome, angústia ou penúria. Eles estão com Cristo, estaremos com Cristo por toda a eternidade. E é uma prévia até do capítulo 21, verso 3 e 4, que diz: eis que a morada de Deus é agora entre o seu povo. Ele habitará com eles e eles serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles e limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem haverá tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso pertence para sempre ao passado. Eu falei de fidelidade, foi? Irmãos, como são as suas roupas? Desses que foram selados? Brancas! Que trazem como sinal de festa e alegria nas suas mãos. O que eles trazem? Folhas de palmeira, pureza, inocência e vitória é o significado. Então, vitória do Cristo morto que se torna a nossa vitória. E diz o verso 17: pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Ele os guiará às fontes de águas vivas, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aprendemos algumas lições, sabe? A primeira é que o crente fiel
tem o selo de Deus, tem o Santo Espírito. A segunda lição: ter o selo de Deus, o Espírito Santo, significa, portanto, ser de Deus. Querem ver uma coisa? Eu vou à livraria e compro um livro. Aqui está. Comprei esse livro. Eu venho nessa página aqui do livro e escrevo o meu nome. Se eu comprei e se eu escrevi o meu nome, ele se torna o quê? Minha propriedade. Ele não pertence a outra pessoa. Esse livro é meu. Ele carrega meu nome. É o que Deus faz em nós. É o que Deus faz nos seus. Ele coloca o seu nome, ele coloca o seu poder, ele coloca o seu espírito. Uma terceira lição que eu aprendo é que ter o selo de Deus significa ter segurança eterna. Aliás, nós cantamos isso. Que segurança, sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Nós cantamos também, seguro estou, não tenho temor do mal. Há tantos hinos sobre a segurança que nós amamos cantar, louvando ao Senhor. Uma quarta lição é que o dia do julgamento está cada vez mais perto, irmãos. Nosso compromisso, então, com a fé, nosso compromisso com a palavra, nosso compromisso com o Evangelho, com Cristo Jesus, deve ser cada vez mais assumido como igreja, corpo, família de fé, família de sangue e como pessoas individualmente falando. E por fim, a quinta lição está na palavra. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso não é uma frase de efeito, não. Não é uma frase motivacional, como os coachings andam fazendo por aí, não. É uma extraordinária, gloriosa promessa de Deus para nós. Gloriosa promessa de Deus para você, meu irmão, irmã querida. Não duvide. Não duvide. Essa é a nossa vitória. E o selo já está em você. Amém? Deus abençoe. Deus a abençoe. Bem, é isso aí, meus irmãos. Eu quero agradecer os professores de hoje, pastor Walter, pastor Epímico, a participação da nossa querida irmã Aldinha. E no próximo domingo nós vamos ver a visão das trombetas. Eu quero dizer para os irmãos que está disponível, nós temos disponível aqui em PDF a revista Compromisso. Caso algum irmão tenha interesse, pode nos solicitar que a gente envia pelo WhatsApp para o irmão. Lembrando, próximo domingo, a visão das trombetas, nós teremos outros professores aqui falando também, cada vez mais. Observe que cada vez mais nós vamos nos aprofundando no estudo do livro do Apocalipse. Começamos pela aquela introdução, aquela longa introdução que nós fizemos. Depois passamos pela carta às igrejas, agora vimos a questão dos selos e próximo domingo a questão a visão das trombetas. Quero agradecer a todos e até o próximo domingo. Um grande abraço a todos.